dizer sobre a aliança de alma? A aliança de alma, É, né, aquela é o princípio quebrado, por exemplo, através do adultério, certo? Da prostituição antes do casamento, né, quando tanto a fornicação, quanto o adultério, quanto a prostituição, tudo isso gera aliança de alma, certo? aham. Na Como? verdade, assim, toda pessoa que ela tem uma relação, o sexo ele é feito para o casamento. Então, toda Não, ao pessoa que tem uma contrário. relação Uhum. sexual antes do casamento, ela tem uma ligação de alma. Vamos supor que um homem ele tenha tido antes do casamento dele 20 mulheres diferentes sexualmente e ele casa com mais uma. Com mais uma não, ele casa com uma, né? Ele tem um único casamento, se torna um cara fiel, tal. Esse homem tem 21 ligações de alma, porque ele tem 20 ligações anteriores que ele produziu e mais a mulher dele. Então, você consegue desligar em um processo de libertação o espírito, não é, que as conexões de almas que tiveram entre esse homem e essas mulheres. É como se fosse um HD de computador. Imagina que você, de repente, às vezes não tem que fazer desfragmentação de disco, a pessoa tem que Uhum. correr lá um programa tal para poder desalocar. Então, o que que faz? Na desfragmentação, ele enche o HD, ele tira todas as informações que estão fora daqueles espaços, e aí, quando ele faz o realocamento, ele faz isso, ele junta e comprime e fica compactado sem que tenha mais alguma, alguma outra coisa vazia. Por quê? Porque juntou tudo. É assim que funciona mais ou menos para a pessoa poder entender. Então, assim, a pessoa ela teve ligações de alma, ela teve relações sexuais, ela adulterou. A pessoa casou e adulterou, então ela tem uma ligação de alma com a esposa e tem uma ligação de alma com a mulher que ela se relacionou sexualmente ou com um homem. Por A isso que Bíblia fala muitas bem assim. pessoas não esquecem, né, pastor, aquele primeiro namorado, né? Tá sempre Sim, com lembranças de outras pessoas, né? às vezes a pessoa ela ama o esposo, ela ama a esposa, mas ela ainda tem flashes com o ex-namorado, e ela acorda muito mal. Ela fala assim, gente, por que que eu estou sonhando isso? Ou o rapaz, Uhum. né? Por que que eu estou tendo sonho com o ex-namorado? Eu não era para estar sonhando, eu amo a minha esposa, amo a minha família. Por que que está tendo isso? Porque existe uma conexão de alma que precisa ser desligada. Paulo fala no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16, ele diz bem assim, na verdade, versículo de número 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se dirão serão dois numa só carne, né? É o Então, quando princípio você da aliança. vai para o livro de Mateus também, capítulo 19, e o versículo de número 5 em diante, na verdade, no versículo 3, os fariseus estão provando Jesus e eles falam bem assim, Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns dos fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e o que diz, e por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se dois numa só carne? A sua carne, o De princípio modo da que já aliança. não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que ajuntou Deus não separe o homem. Quando eu li esse texto, antes de ter essa compreensão, eu pensava, mas o advogado separa. Mas só que o advogado separa a carne. Aquilo que uniu Deus, ninguém separa. Por Separa quê? só Porque a é morte. espírito, é ligação de alma, entende? Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu já atendi, por exemplo, uma moça que ela teve 300 relações sexuais com homens diferentes. Foi colocar a mão Misericórdia. para orar, ela incorporou, manifestou na hora, porque era tanto pacto que ela tinha, tanto pacto de alma, que aquela pessoa era até depressiva. Né? Então, assim, acaba trazendo muito, mas é muita complicação. Então, assim, a pessoa precisa fazer uma oração e se desligar desses espíritos, Esses dessas espíritos, conexões, e desses essa é uma das importâncias do Silk. fragmentos, fragmentos de alma da pessoa. Por isso que a gente incentiva, vai para o Silk, né? Se inscreve lá. A moça colocou, namorei 6 anos antes de me casar, sonhei com o meu ex-namorado e nem me lembro que ele existe. Eu acho que é isso. Pensa a seguinte coisa, se ela teve relação sexual com o ex, é muito provável que se ela não fez um processo de libertação, ela continue conectada com ele, porque o sexo é espiritual.
O sexo ele não é feito para antes do casamento, ele é feito para depois do casamento, para a bênção de Deus. Só que o diabo se aproveita disso, ele traz o quê? Promiscuidade, ele traz enfermidade, Adultério. DSTs, não é? A pessoa é uma pessoa fogosa, o homem é fogoso, a mulher é fogosa, tal. Aí faz sexo antes do casamento, quando casa traz uma frieza para os dois, e aí acaba não tendo uma vida direita. A pessoa está perguntando quais as últimas duas leituras. Mateus capítulo 19, você pode ler o texto completo, 1 e Coríntios 1 6. aos Coríntios capítulo 6. Pode ler o texto completo também. Duas palavras que eu mais uso realmente para ensinar, pastor. E, pastor, para ser desligado essas alianças de alma, primeiro de tudo, a gente precisa ter a consciência, né, do pecado. Sim. Depois eu preciso me arrepender genuinamente. Isso. Sem arrependimento não tem transformação, né? Transformação, né? Isso. E eu acredito que o diabo não solta, pastor. Porque o que eu mais vivo aqui com as mentoradas são as reconciliações, que o marido volta, ai, olha, tô arrependido, me aceita de volta, e aí não passa muito tempo, pastor, passa 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, ele já tá lá grudado outra vez com a amante, sabe? Eles voltam muitas vezes ali cheio de senhas no celular, não quero falar, eu só preciso de paz nesse momento. Eu falo, meninas, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem transformação. Deus ainda não está trazendo essa graça para a causa de vocês. Por quê? Porque tudo parte do arrependimento. Ali começam as quebras de alianças, não é, pastor? Esses pactos de almas, né? Exatamente. Se a pessoa ela não compreender, ela não entender a necessidade que ela tem de pedir perdão ao Senhor por ter se tornado uma só carne. E às vezes a pessoa fala para mim assim, tem como fazer uma oração só para desligar de laço de alma? Não adianta, porque é um processo completo. Então, assim, você faz uma parte, né? O livro de Mateus também, ele vai falar assim que um espírito vagava, um espírito estava numa casa, e aí depois ele sai, ele é expulso desse lugar, ele vai para deserto, para lugares áridos, e não tendo onde pousar, volta para a casa A casa que estava estava, vazia. trazendo com ele 7 outros piores espíritos do que haviam. Então, assim, às vezes é muito melhor a pessoa continuar com um demônio do que ter 8. É o que eu falo, é muito melhor continuar. Que justamente o que vocês fazem, o trabalho de vocês, é o que eu sempre falo para as meninas. Por que eu incentivo, pastor? Porque eu falo, gente, é um processo de libertação responsável. Por quê? Porque eles vão ensinar a brecha, a porta que foi aberta. E se você não sabe qual é a porta aberta, como é que você vai fechar? Sim. Não é? Então, se você não tem como fechar, aquilo que o senhor falou, que quando o senhor chegou no Silk, o senhor falou que chegou, as suas questões era porque o senhor expulsava o demônio, depois passava 2 dias, estava lá a pessoa e tinha mais demônio para ser expulsado, né? Ou seja, para ser expulso, sim. Da vida da pessoa, né? Por quê? Porque estava expulsando, mas não tinha naquela época, o senhor não tinha o entendimento da libertação responsável, que é ensinar a pessoa, né, qual era a porta que ela estava abrindo para o demônio poder voltar, né, pastor? Com certeza. E aí, quando você consegue descobrir qual é a porta, o que é que a pessoa ela tem, porque geralmente a pessoa que ela vem nos procurar, ela não sabe, ela sabe que ela tem um sintoma claro de maldição na vida dela, não é divórcio, é enfermidade constante, são muitas coisas, mas ela não sabe o que e nem como. Então, assim, quando ela consegue chegar até a gente consegue fazer uma avaliação profunda e desconectar ela de todos os espíritos de trevas que possam ter sobre a vida dela. Glória a Deus. Quem quiser fazer pergunta, que está aqui no Zoom, que entrou para fazer pergunta, levanta a mãozinha, que o Zoom me indica a ordem, e eu vou liberando os microfones de vocês, tá? Vou ler aqui no YouTube. A Suelen falou bem assim, fico confusa com essa questão de alma, como então vou ter certeza de que eu sou alcançada no mundo espiritual, que eu sou, acho que é aliançada no mundo espiritual com ele, pois ele sempre foi muito promíscuo. Na verdade, assim, nós estamos falando de aliança de alma com quem tem mais de uma relação sexual. Se a pessoa, por exemplo, assim, ela só tem um marido e o marido é uma pessoa promíscua, os demônios da vida do marido podem atingir a vida da esposa, mas ela só tem uma ligação de alma, ela não tem conexão com outras pessoas. Mas os demônios que atuam na vida das mulheres que ele se relaciona podem atacar a vida dela. Totalmente. E a consequência que eu mais vejo, pastor, porque
como eu, que tem aconselhamento, tem muitas outras pessoas fazendo, e eles aconselham quando o marido está lá, já abandonou a casa, está lá vivendo no adultério, e aí vem procurar delas terem relação sexual, dizendo que a esposa santificada santifica o marido. E eu falo, gente, a relação íntima, ela é para o casamento. Se esse homem abandonou a casa, o que vocês estão fazendo se relacionando sexualmente com ele? Por que vocês ficam abatida? Aquilo que o senhor estava explicando mais cedo, né, pastor? Que era que os demônios da depressão oprimem ela também, que é das alianças que ele tem feito por aí. E eles estão muito opressos também, né? A gente tem muito testemunho, né? Existem muitas pessoas que elas pensam que a relação sexual não muda nada. Uma vez, um pastor foi atendido na igreja de um pastor amigo nosso, né? Esse camarada procurou ele porque sabia que ele, assim como muitas pessoas nos procuram aqui na nossa igreja para fazer o processo de libertação, procuraram ele. E aí, qual que era o caso? Esse camarada, ele era jovem, ele serviu o exército, e na época do exército, ele estava de serviço, estava de guarda, apareceu um dos sentinelas, dos soldados que era homossexual, e fez sexo oral nele. Eles tiveram ali uma relação sexual, tal, saíram dali, nunca mais se viram, uma única vez. Esse camarada que era o soldado que recebeu o sexo oral, ele se tornou um pastor. O menino que fez o sexo oral se tornou um pai de santo, se tornou um espírita, tal. E eles nunca mais se viram. E aí, sabe aqueles grupos de escola que às vezes as pessoas se encontram? Eu conheci fulano, tal, encontrei tal, monta um grupo, vamos reunir para fazer um churrasco. Aí foram fazer um churrasco. E esse pastor, ele falou para a esposa, né, que iria lá no churrasco dos amigos do exército, tal, foram lá. Quando chegaram lá, todo mundo começou a beber, porque era uma festa de gente mundana, mas o pastor estava lá. E o pastor começou a tomar uma cerveja também. Começou a tomar umas coisas daqui, tomou uma ali. Ele teve uma relação sexual com aquele cara que ele teve lá no quartel naquele tempo. Só que agora ele é pastor e o cara é um cara que é pai de santo, ele é espírita. Eles têm uma relação sexual, eles vão embora, cada um vai para sua casa, nunca mais se viram, mas aquele pastor, na mesma noite, tem uma relação sexual com a mulher dele. A mulher dele está grávida e a mulher está prestes a ter a gestação para ganhar o teu filho. E aí, de repente, aquele menino nasce dentro da aliança do casamento, não foi gerado fora, foi gerado dentro da aliança do casamento. O menino começa a crescer, começa a desenvolver uns trejeitos, começa a desenvolver, e ele vai crescendo e ele vai falando para o pai, ele fala assim, ele já tem, acho que talvez uns, não sei hoje, né, na época que ele os trejeitos, só para explicar, já demonstrei os traços do de meio efeminado, né? E aí ele falava assim para o pai dele assim, pai, eu não aceito isso na minha vida, eu amo a Jesus, por que isso está acontecendo na minha vida, por que isso está assim, tal. Até que esse menino não aguenta mais e ele assume o homossexualismo, mesmo amando a Jesus. Por quê? Porque existe um espírito que o pai implantou no ventre da mãe no dia que teve uma relação sexual com ela. Dá para consertar? Se ele tiver confessado, ele tiver seguido a orientação do pastor, ele tiver confessado, até dá, eu acredito que mude, né, a história. Mas o que acontece? Muitas pessoas têm medo de confessar, porque elas falam assim, mas se eu for confessar, vai acabar o meu casamento. E, na verdade, o casamento já está acabado, porque quem está reinando nesse casamento é o diabo. Exatamente. Tudo o que está escondido, tudo que está na jurisdição das trevas tem a ver com Satanás. Então, quando você tira das trevas e você coloca isso na luz, a coisa começa a mudar, começa a transformar, né? Já pego a brecha disso, pastor, para uma pergunta aqui do YouTube que diz assim, pastor, necessariamente precisamos confessar para alguém ou se confessarmos para Deus, já quebramos a maldição? Na verdade, assim, a gente precisa aprender uma outra coisa, a maldição não se quebra, né? É ela quem quebra a gente. Então, essa ideia de que a gente quebra a maldição, você não quebra nada, né? Você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, pensa a seguinte coisa, eu acredito que todos vocês que estão aí acreditam na Trindade, né? Então, Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele está em todos os lugares, ele conhece os nossos pensamentos e ele pode todas as coisas, né? Então, como que eu vou confessar para Deus uma coisa que ele me deu flagrante? Que ele viu, entendeu? Então, assim, lógico que eu tenho que confessar para Deus, mas Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim,
Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Então, assim, nós temos que confessar uns aos outros. Nós temos que confessar uns para Você os sabe o outros. que que é muito comum acontecer, pastor? Eu, antes de fazer a mentoria, eu sempre peço para elas me contarem a história de vida delas. Quando chega nos pecados, elas começam a fazer aquela confissão, e ali você já vê o arrependimento da pessoa. E eu percebo muitas mulheres, só de estar confessando ali, eu já vejo coisas extraordinárias acontecendo na vida delas. É como se realmente já começasse a quebrar. Então, assim, necessariamente é para alguém específico ou confessar para uma outra pessoa? Como é que funciona isso? Tem que ser para uma pessoa crente, né? Porque senão você imagina a seguinte coisa: você vai confessar. Na verdade, esse princípio de confissão ele é um princípio básico de igreja, de quem já é convertido. Uhum. Imagina eu de repente conheço um crente de igreja. E aí, ele, em vez de confessar para mim, ele vai confessar para um amigo dele do mundo. O cara fala: Não, eu te escutei Tá tudo normal, isso aí é certo. normal. Então, É. assim, ele tem que confessar com alguém que vá desligar ele. Tá, entendi. Porque eu sempre, diante daquilo que eu vou vendo que quebraram princípios, eu sempre vou na palavra, trago a palavra para ter certeza que a pessoa ouve ali, né, o arrependimento. Então, ou seja, o que eu vejo acontecendo realmente é muito real. Outra pergunta aqui diz assim: e se meu esposo fizer esse desligamento de mim enquanto busco pela restauração, como fica? É sobre a aliança de alma, pastor. E se ao fazer, por exemplo, quando eu passei lá pelo Silk, então eu fui fazer os desligamentos de alma e a pastora, eu coloquei lá o nome do meu esposo, né? E a pastora, não, ele é o seu esposo, né? Eu falei, é. Aí ela falou, não, com ele nós não fazemos. Mas e se o É, esposo, sem o entendimento, faz esse desligamento da esposa, que é a aliança, por exemplo? não tem como, não faz, não Não existe. faz, né? Porque Deus não quebra princípio, né, pastor? Ele pode até fazer a oração, mas não funciona. Verdade. Respondido, irmãos, né? Agora é assim, cada um tem direito de viver como quer. Se ele, mesmo que tenha uma ligação de alma com ela, ele decide morar com outra pessoa e não quer restaurar o casamento, é assim, é a escolha dele, ele vai pagar o preço da vida dele, entende? Então, assim, mesmo estando ligado com ela. Na ligação de alma não quer dizer que vai acontecer, que vai, porque são duas pessoas diferentes, cada um tem uma decisão. Um está lutando para poder restaurar e o outro não quer mais, entende? Então, assim, Uhum. são decisões é, ímpares, né? São decisões de cada um. Cada pessoa escolhe o que quer Por viver da isso que é vida e necessário. paga o preço da consequência. Exatamente. Essa história que eu contei para o senhor aí da amante que vamos tratar como Uhum. se suicidou, porque essa é a história que chegou, né, pastor? Essa é um caso que eu sempre falo para eles, né? Eu falo, a gente precisa orar pela nossa vida, para a gente abandonar essa idolatria pelo cônjuge, ou seja, essa dependência emocional. Por quê? Porque e se Deus resolve, por exemplo, não atender aquilo que o meu coração quer, que é restaurar, mas seja quebrar essa aliança através da morte, né? Como é que vou ficar? Vou ficar, né? Então, deixa essa pessoa aí realmente, deixa Deus fazer a vontade dele. Você estando ali em- reconciliada com Deus, Deus vai agir na sua vida, você vai ser feliz, você vai. Eu lembro que antes do meu marido voltar, eu olhava para ele, eu sentia que ele fosse uma porta, assim, sabe, pastor? Eu falava, nossa, não sinto nada, não tenho nada, assim, não sentia mais nada. Foi porque eu abandonei a dependência emocional, passei a ser dependente só do Senhor. E eu falo que o Senhor faça a sua vontade. Se o coração dele não se inclinar, eu não quero ficar sozinha, não. É isso aí. Tem Isso é que, se a muito, pessoa não quer, a pessoa tem que buscar alguém que vai viver com ela. né? Ou seja, tem que deixar Deus agir na vida da pessoa, né, pastor? É, mas tudo em santidade, tudo em Deus, né? Não adianta a pessoa também, ela tá livre para poder casar, ela querer casar com qualquer um, fazer, vou ficar com um, com outro, até achar um que dá certo. Não Lá em funciona. 1 Coríntios é bem claro isso, né? Que a mulher viúva, né? Ela pode se casar, mas desde que seja no Senhor. Paulo, ele é Sim, muito claro quando ele diz, né? sim. Tem outra pergunta aqui, pastor, que a pessoa fala assim, o único jeito de fazer o desligamento, tem algum jeito de fazer o desligamento sem ir no Silk? Na verdade, assim, você pode fazer o desligamento sem ir no Silk, não é? O que você precisa fazer é o processo completo de libertação. Eu penso que você fazer só um desligamento de alma é parte do processo, não vejo Como separado? sentido. É como se você, de repente, tivesse
pudesse ser curado de uma diabetes e você, de repente, escolhe só não comer doce. Então, assim, se você pode ser curado e comer doce, por que que você só vai deixar de comer o doce e vai querer continuar com a enfermidade, né? Então, assim, Exatamente. eu penso que processo de libertação, pelo menos nós, né, da equipe da pastora, não fazemos processo pela metade. A gente faz o processo com muita responsabilidade, ela nos instrui, nos ensina, né? Ela e o pastor Otto nos dão treinamento a respeito de como que nós devemos fazer e atender as pessoas para que não tenhamos nenhum tipo de problema, né? Então, existem até casos mesmo que ela própria fala, se acontecer isso no processo, não conclua, não termina, dá a ficha para a pessoa e manda embora, porque não tem como, é muita Uhum. responsabilidade. Tenho Não é duas uma perguntas coisinha. aqui para o senhor que diz assim: qual é a sua igreja? A igreja do pastor é a primeira igreja batista independente de Osasco, fica aqui na cidade Em de Osasco. Osasco, né? Em Osasco, Osasco, não de em Osasco. Osasco, tá? Em É, Osasco, desculpa. não, imagina. E pastor, na sua igreja existe um processo de libertação? Tem um curso, alguma coisa? Não, não tenho curso, mas eu atendo as pessoas que são da nossa igreja, que são membros da igreja, eu faço o mesmo processo do Silk. Eu vou marcar agora, depois do lançamento do livro, para eu fazer um seminário, uma sexta-feira à noite, um sábado, um dia inteiro, para poder trazer alguns assuntos, como eu faço em muitas igrejas já, né? Mas Uhum. para a gente poder trazer esse assunto também para as pessoas que são da região, que querem participar. Por favor, eu gostaria de ser avisada com antecedência. Guarda um Pode banquinho deixar. para mim na primeira fileira. Estou falando sério, tá, pastor? Vai Tá? ser bênção. E Amém. eu quero promover e quero levar o pessoal comigo. Glória a Deus, vai De ser verdade. maravilhoso. Aqui tem, pastor. E essa questão que ninguém nunca me explicou? Por que um menino vira homossexual? São vários os fatores, né? Na verdade, assim, não tem como te dar uma resposta e falar, vira por isso, mas são várias coisas. Por exemplo, abuso sexual é uma das principais causas. Uma mãe que é muito rígida dentro de casa, que o pai ele é sucumbido à autoridade por conta da mulher, a mulher manda, a mulher grita, a mulher humilha o cara. Então, assim, essa criança cresce e ela fala assim: eu preciso ser forte. E aí, ao invés de procurar, eu não quero me casar com alguém forte, eu não quero me casar com alguém que seja grosso, que seja assim, ao invés de procurar uma mulher, mas a mulher está na figura de ser forte, de ser independente, ele procura uma figura que é a de proteção, de proteger. Ele vai procurar quem? Um homem. Um Então, homem. inverte os fatores, né? Então, tem abuso sexual, autoridade Ou seja, invertida dentro de casa. nem sempre é opressão espiritual. Às vezes é Pode ser, quebra na de maioria, princípio dentro de casa. quebra de princípio dentro de casa que faz com que gere esses espíritos na vida da pessoa, né? Uau. Uau, eu pensava que isso estava totalmente ligado à opressão. Não. Opressão, influência Também, mesmo é, de espíritos, pode, por exemplo, de pode estar ligado sexualidade. a isso. Por exemplo, assim, ó, tem muitos pais. Eu sempre, quando vou atender as pessoas, eu faço a seguinte pergunta, né? Às vezes, na ficha da pessoa, quando eu vou atender, não está escrito que essa pessoa ela foi abusada sexualmente, mas o quadro dela, para mim, na minha leitura da ficha, tá que essa pessoa foi abusada. Eu falo, você sofreu abuso? Não, meu pai sempre cuidou muito bem de mim. Aí eu faço uma outra pergunta, eu falo assim, você viu ou ouviu os seus pais tendo relação sexual? Ah, muitas vezes. Então, isso começa a desenvolver uma promiscuidade. Essa pessoa começa a ter problema com pornografia, masturbação, começa a ter uma vida sexual precoce, né? Ter muito problema e pode também até chegar a desenvolver o homossexualismo por conta da pornografia. Começa a assistir uma coisa, assistir outra, começa a se envolver com uma coisa com outra, abre portas, os demônios vêm, entram e começam a bagunçar totalmente o sentido da vida daquela pessoa. Aqui tem bastante questão, né, das pessoas que estão vivendo religiões ocultistas, né, pastor? E estão perguntando para resumir todas as perguntas que eu estou lendo aqui no chat, para resumir, quais são as consequências diretas de como, por exemplo, tem uma aqui que o marido tem 3 filhos com ela, ela é cristã, mas o marido, por exemplo, está vivendo na Umbanda. Hoje ele se converteu e lá na Umbanda e está vivendo lá. Quais são as consequências diretas que podem identificar nos filhos, principalmente, né, que seria uma maldição vinda dessa legalidade, dessa quebra de princípio que o cônjuge está
abrindo, pastor? Ou até mesmo, por exemplo, os pais, como é que a gente pode identificar isso nos filhos? Vamos lá para a palavra. Oséias, capítulo de número 4. Eu amo Diz isso, que tudo assim, na palavra, pastor. porque se eu falar o que eu penso, não é muito funcional, mas quando a gente fala Uhum. da palavra, a responsabilidade é do Senhor. É de Deus, Capítulo de exatamente. número 4, versículo de número 11 em diante, diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, ou seja, a sua escultura, e a sua vara lhe dá resposta. Então, assim, dentro da idolatria, as imagens respondem? Respondem. Por quê? Porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, por conta da idolatria, as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Então, qual é uma das consequências da idolatria? Prostituição, né? Então, essa mãe, ela precisa fazer o quê? Orar pelo filho, impedindo que os espíritos se acheguem. Senhor, eu coloco a vida do meu filho diante do teu altar, eu sei que meu esposo, nesse tempo de ignorância, está buscando a deuses que não são deuses, mas eu peço ao Senhor que o Senhor possa repreender, para que o teu nome venha a ser glorificado, tal. E ela vai construindo uma oração desligando o filho das trevas. Então, assim, ele vai toda sexta-feira para o terreiro. Ela tem que fazer toda sexta-feira uma oração desligando essa pessoa. Aos Desligando filhos, na os verdade. filhos daquilo que ele está buscando, né? Mas Sim, toda religião ocultista causa também enfermidade do pescoço para cima, né? Eu lembro que sim, isso também foi resposta para mim, porque a minha mãe andou, né, pela Umbanda também, há muitos anos atrás, e eu lembro que teve uma vez que eu tive uma enfermidade que se chama Ehlers-Danlos, ela se alojou no meu nervo aqui, e eu senti uma dor assim insuportável, e os médicos tratavam e aquilo não saía, e eu percebi que era espiritual. E aí, quando eu comecei a fazer os desligamentos, porque eu sentia dores constantes, dor de cabeça constante, ali eu comecei a entender que estava totalmente ligado àquilo, e comecei a batalhar espiritualmente pela vida da minha mãe, pastor. E a minha cura, por exemplo, se deu total quando a minha mãe, por exemplo, se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. é isso aí. A E lá. pessoa, uma das consequências, além da promiscuidade, também, né, para quem está dentro do espiritismo, é essa questão da enfermidade na cabeça, né, cabeça, pescoço, né, por quê? Porque são as áreas que eles oferecem dentro do espiritismo, né, então, assim, são as áreas que os demônios tomam conta da vida das pessoas. Uhum. E eu conheci muitas pessoas, pastor, no Silk, que estavam lá buscando, porque viram um testemunho no canal da pastora Tânia, que era de uma mãe que o filho foi curado de autismo, por exemplo. E eu conheci Sim, muitas mães buscando, que falou, se for espiritual, vai acontecer também na vida do meu filho. O senhor com acredita que o certeza. autismo também tem essa... Esse cunho espiritual? Uhum, Sim, acredito. A gente atendeu eu muitas pessoas já. acredito. Eu já atendi um pai, por exemplo, que ele falava que quando o filho dormia às vezes no pé da cama dele, o filho ele acordava de madrugada falando assim: "Ele é meu", com a voz bem grossa, e o pai repreendia tal, né? E a criança acabou melhorando, porque assim eles têm algumas melhoras em alguns aspectos, né? Porque dependendo do tempo que o demônio está alojado no cérebro, no corpo da pessoa, às vezes bagunça muito, mas eu creio sim, creio na cura, creio na libertação, creio na transformação. Nós Eu temos vivido também. isso todos os dias. A pastora Tânia orou por uma pessoa, desculpa, que ela foi curada de metástase de câncer. Ela estava no Silk tomando morfina, ela já estava já naquele tratamento paliativo já, né? Já estava já todo esparramado o câncer. E a pastora Tânia foi orar e essa mulher foi curada. Então, assim, Deus usou a vida dela de uma forma poderosa. Então, assim, nós temos vivido sobrenatural no Silk. Deus tem feito coisas maravilhosas através da vida dela. Glória a Deus.
Tem gente que tem problema de coração na família, que todo mundo morre de problemas cardíacos. O senhor sabe qual seria a legalidade no mundo espiritual? Pode ser herança de derramamento de sangue, né? Pode ser herança ligada à idolatria. A idolatria também ela traz algumas enfermidades, a idolatria ela traz esterilidade. Se você pegar a Bíblia no livro de Oséias mesmo, capítulo de número 9, versículo de número 10, você vai ver uma outra consequência que a idolatria pode trazer para a vida das pessoas. Diz assim, capítulo 9 de Oséias e o versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Então, olha como é que Deus trata a idolatria, vergonhosa idolatria. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará. Como ave, não haverá nascimento, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles quando eu deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matadouro. Dá-lhes, Senhor, ó Senhor, o que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Então, uma Não, outra consequência da idolatria é esterilidade, não é morte de filho. Então, hoje, o que você vê de mãe que enterra o filho é muito absurdo, isso é uma coisa fora do comum. Né? E quando verdade. você vai ver, tem aborto escondido, tem idolatria, tem um monte de coisa, tem adultério escondido. E as pessoas elas acabam vivendo uma vida onde elas acham que não tem necessidade, ficou para trás, não tem necessidade de tratar, quando na verdade tem que tratar sim. Tem que tratar assim. O senhor sabe que lá no 4 que o senhor leu, é, quando eu fiz a leitura da Bíblia, um dos apontamentos que eu fiz foi esterilidade. Então, Deus também fala lá no 4 sobre a esterilidade. Vou voltar a Sim. estudar o livro de Oséias. Meu Deus, é muito rico, né? É, Aham. pastor, o que acontece com quem é casado com um cônjuge que foi para a Umbanda? Sendo, eu acredito que sendo, né, no mundo espiritual uma só carne. Tem alguma retaliação para o cônjuge? Na verdade, assim, ela vai ter uma guerra, né? Porque assim, ela está vivendo com uma pessoa que tem uma outra religião. Por isso que Jesus, quando ele usa a vida de Paulo, ele fala assim, que você não se ajunte com uma pessoa de julgo desigual. Muitas vezes a pessoa ela juntou com uma pessoa que não tinha a mesma religião que ela e ela converte no meio do caminho, né? Então, assim, ela vai ter uma guerra, ela vai ter ataques espirituais, não é? Ela tem de fato algumas questões que precisam ser ajustadas. Então, assim, qual é o meu desafio? Que essa pessoa assista o vídeo da pastora Tânia sobre guerra espiritual. Então, Sobre guerra assim, ela espiritual, eu vai... também vou assistir para É, eu relembrar esses assuntos. Outra pergunta diz assim, pastor: meu marido também não gosta de crente. Não, eu tenho um sério problema para ir na igreja. O que se pode fazer nesse caso? orar. Orar, pedir ao Senhor que o Senhor dê graça para que ela seja uma pessoa melhor, para que ela possa buscar a Deus, para que a vida dela seja transformada, para que ele veja que os crentes não são ruins, não é? Por que que a gente não gosta de crente? Por que que eu não gostava de crente? Porque eu vi um monte de crente, tudo caloteiro, tudo enrolado, que não pagava, que não tinha Mau uma vida séria. testemunho. Eu falava assim, eu quero ser crente para ser que nem esse cara, nada, tal. Então, assim, era melhor assim. Então, provavelmente ele deva estar vendo isso em algum lugar. Então, assim, Mau a melhor coisa testemunho. que tem é ela orar a Deus para que Deus restaure a visão desse homem, para que ele possa entender que existem pessoas que são sérias. A igreja do pastor, ele colocou aqui o endereço, vou passar para vocês, mas eu vou estar avisando quando ele for dar um seminário lá também. Para quem estiver aqui, gente, busca por conhecimento. Vamos parar com essa mentalidade, né, de achar que o reino do céu tem um preço, porque tem, né? Ou seja, não tem um preço. Tem sim, foi pago um alto preço, né? Fica lá na rua Agudos, 792, Jardim Rochidale. Isso aí, Rochidale. Estou sabendo ler ainda, chama Primeira Igreja Batista Independente de Osasco. A gente teve algumas mentoradas que foram lá fazer uma visita, né, pastor? Foram sim. Inclusive, tem uma que está com a gente, que é a dona Terezinha. A A dona gente Terezinha é está. uma bênção. Nós estamos cuidando dela, estamos preparando ela para o Glória a batismo. Está Deus, participando da célula, está firme. glória a Deus. Olha, sou muito grata com o Senhor de ver, assim, as obras que Deus tem feito realmente, né?
Tem aqui, pastor, uma outra pergunta que diz assim, tenho que buscar ajuda a respeito, me sinto presa, tive sonhos horríveis com demônios. Como é que essa pessoa... O que significa isso, pastor? Tem alguma coisa que Não, pode ajudar? Ela está perguntando, inclusive, para sua esposa aqui no chat. eu não entendi. Qual que é a Ela pergunta? fez uma pergunta para sua esposa, né? Dizendo assim, tenho que Aham. buscar ajuda a respeito, me sinto presa, tenho sonhos horríveis com demônio. Como que ela pode fazer com relação a isso? Ela tem que, na verdade, a primeira pergunta é: ela já serve ao Senhor? Não é? Ela já está numa igreja, ela já está firme com o Senhor, tem que ver os pactos que ela teve. Não dá para você responder uma pergunta solta no ar e você falar, é isso, porque assim, existem, Uhum. para cada coisa que ela me fala, eu tenho 4, 5 perguntas para poder fazer. Pode ter ligação com o espiritismo, uma resposta bem genérica, né? Talvez alguém na família tenha tido envolvimento com o espiritismo, e esses demônios agora tentam atacar o campo do sonho dela. Pode ter? Pode ter. Pode ter. Olha só, uma pessoa testificando aquilo que a senhora acabou de falar sobre a guerra espiritual. Eu vivi essa guerra, por isso não dei conta e meu casamento acabou. Era muito pesado, muitas brigas, parecia que existia um muro no meio de nós dois. Isso é muito real, né, pastor? Sim, é Ah, muito real. o autismo vem de herança. De quê? Qual princípios foram quebrados? Meu sobrinho tem autismo. Então, na verdade, precisa investigar. A gente não pode falar que todo autismo ele é Uhum. espiritual, porque assim Exatamente. ele pode ser cognitivo, ele pode ser médico. Então, assim, o processo de libertação ele não é um processo irresponsável onde ele trata tudo como se fosse questão de demônio. Então, assim, a gente tem um feeling, a gente tem discernimento do espírito para poder entender. Se é espiritual, o negócio cessa. Se não é espiritual, ele é medicamentoso. Eu passei por um processo, a gente procurou um médico, não é? Eu e a minha esposa, ele é como se fosse um nutrólogo e tal, e a gente passou, e a Cris estava com o ferro dela muito baixo. E aí eu fui atender uma mulher um dia no Silk, e ela começou a me fazer uma descrição exatamente daquilo que eu havia ouvido a Cris falando com o médico. E eu falei para ela assim, e ela pensava que ela estava endemoniada, ela achou que ela estava com algum problema espiritual. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela pode. Eu falei assim, a senhora tem passado no médico, como é que está o ferro da senhora? Ela falou, faz tempo que eu não faço exame. Eu falei assim, olha, pela ficha da senhora, não encontro um quadro claro de maldição. Existem heranças, mas nada que esteja fazendo isso e isso e tal. Eu falei, procura um médico nessa linha e fala para ele fazer o exame para ver como é que está o teu ferro. Passado 20 dias, 30 dias, essa mulher me manda uma mensagem, pastor, o senhor foi muito usado por Deus, porque, na verdade, eu passei no médico, o médico, de fato, falou que o meu ferro estava zerado, baixo demais, por isso que eu estava tendo todos aqueles sintomas. Eu comecei a fazer reposição de ferro, minha vida começou a melhorar, muito obrigado, tal. Então, assim, existem coisas que você não pode ser uma pessoa para falar assim, Só espiritual. autismo é espiritual. Não tem como, entende? Assim, Tem precisa como. investigar. Eu Tem que acredito fazer que um... todas as doenças, né, pastor? Quando eu vou fazer o mapeamento da vida da pessoa, a primeira coisa, se eu identifico depressão, eu vou buscar na história dela se aquela depressão é do corpo, é da alma ou do espírito, né? Então, aí a gente tem que combater na área certa, porque muitas vezes a depressão é do corpo, está faltando vitamina, outras vezes é na Sim, alma, é raiz de amargura, né? Falta de perdão. lógico, E no espírito, realmente, é ataque, né? Espiritual. sim. Então, não adianta eu querer resolver com oração aquilo que o Senhor mesmo disse que Tem que ser com remédio. né? Um dia eu orei por uma pessoa na igreja, pastor, estou com dor de cabeça. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura ela agora, Senhor. Faz um milagre. Eu creio que o Senhor está aqui, tal, tal, tal. Orei. Passou a dor de cabeça, mano? Não, então vai tomar um AS. Não tem o que fazer. Tipo assim, não passou, não é falta de fé, entende? É uma enfermidade física. Tomou o remédio de dor de cabeça, passou, Só entende? Então, você imagina se tudo as pessoas... porque a tem que ser... endemonizar. não tem como. O processo de libertação, eu digo que o Silk é o seminário mais poderoso do Eu também Brasil hoje, acredito que é, não é? pastor. E é E que assim, eu nós não endemoniamos tudo, nós entendemos, nós temos instrução dos pastores para entendermos o que é espiritual e o que pode ser físico, né? Então, assim, se a pessoa chega com um quadro de um algo que ela acha que é espiritual e a gente ora e não acontece nada e a gente vê, procura dentro do
adequado. Não tem, a pessoa tem que procurar um médico. Ah, mas eu já fui no médico, então procura algum médico que resolva, porque não é espiritual. Tem gente que quer endemoniar, tem gente que ela fala assim, não, você tem que orar e o demônio tem que sair de mim. Mas você não tem demônio, para que você quer um? Exatamente. Ô, gente, vocês estão compartilhando a live? Porque vocês estão querendo receber a bênção sozinha? Olha quanta coisa foi dita aqui hoje que vai ajudar muitas pessoas a serem libertas. Vocês não querem o cônjuge de vocês liberto? Tem que ajudar também no mundo espiritual, tem que plantar. Então, vai atrás de pessoas que vocês sabem que precisam ouvir isso que está sendo dito aqui. Envia essa live. Vocês sabem que o nosso ministério é um dos ministérios mais difíceis de trabalhar. Por quê? Porque todo mundo que está lutando pela família acaba lutando escondido porque tem vergonha, tem medo do que do que as pessoas vão falar, do que vai julgar. Então, vai atrás daquelas pessoas que vocês sabem que precisam ouvir isso para que a vida delas seja ganha para o mundo realmente espiritual da luz, e assim com isso, né? Deus não deve nada para ninguém, gente. Então, o dia que vocês começam a trabalhar para o Senhor, vocês vão ver Deus também trabalhando para vocês, porque muitas vezes é isso que precisa, a gente acaba guardando a bênção só para nós. Gente, eu já vi, pastor, você acredita que eu já vi pessoas que eu acompanhava, a mãe morrendo na vida errada, e a pessoa conhecendo a verdade, falar, não vou falar, porque Deus ainda não fez por mim, e eu falo, gente, às vezes você precisa fazer primeiro para receber, você não entendeu isso? É o texto que a gente leu aqui, não é? Agora há pouco. Enquanto o menino estava endemoniado, Jesus queria tratar com o pai. Falou assim, não, tem que tratar com você, não adianta. Com você. Pastor, tem uma outra pergunta aqui, como as perguntas estão acabando, então acho que já está realmente pelo horário também, deixar o senhor descansar, mas tem uma pergunta que diz assim, ó, casei com um homem divorciado, me traiu diversas vezes, agora ele já está namorando com outra mulher, que largou o esposo para ficar com ele, sendo da mesma igreja. Sou ligada a esse homem espiritualmente? Se ela casou legalmente, sim. Se ela casou legalmente. Todas as pessoas que casaram no cartório, no registro civil, elas casaram, tiveram um documento, elas casaram e divorciaram, elas têm uma ligação de alma, e não dá para desligar. Entendi. Mas, pastor, lembra que a gente mesmo falou sobre que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, ou seja, que o divórcio por si não separaria a aliança? Sim. O cartório, ele existe apenas 120 anos, vamos colocar 150 anos. O que acontece, então, com as pessoas antes desse período? Antigamente, as pessoas elas tinham como contrato a questão de fato da organização. Por exemplo, o judeu, o filho era prometido quando criança, e eles casavam, eles tinham um contrato, eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança entre as famílias. Então, esse pacto, esse contrato, ele fazia com que as pessoas tivessem essa unidade. O livro de Romanos, ele fala que, capítulo de número 13, fala que toda lei, toda ordenança foi ordenada pelo Senhor. Então, assim, desde o momento que se tem uma regulação, o homem tem que viver debaixo dessa regulação, né? Então... Aí, no seu entendimento, vamos falar, por exemplo, aquela família, porque eu tenho muitos casos assim, tá? Aquela pessoa que saiu da casa do pai e da mãe, né? Foi se unir com outro homem, viveram, por exemplo, eu tenho um caso de 30 anos que viveram sem regularizar, por exemplo, no cartório. Diante da sociedade, se assumiram como marido e mulher, tiveram filhos, formaram famílias. Nesse caso, dentro do seu entendimento, como é que Deus viu essa formação dessa família? A Bíblia fala sobre isso, né? Vamos lá de novo. A Bíblia fala no livro de Coríntios que toda relação sexual fora do casamento é fornicação. E a Bíblia fala no próprio livro de Coríntios, tanto no livro de Coríntios quanto no livro de Apocalipse, que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Né? Só que a lei da fornicação, eu estou perguntando o que eu quero entender, porque eu ainda quero entender diferente do que eu tive de entendimento com outros pastores, por exemplo, né? Quando a gente vai lá no livro de Deuteronômio, onde fala sobre o adultério e a fornicação, os adúlteros, eles eram mortos. Sim. Né? E a fornicação, quando a gente vai ler o texto que explica sobre a fornicação, fala do sexo antes do casamento. E aí, quando a pessoa assume um compromisso diante de Deus, Deus não aceita. Eu estou perguntando porque realmente, assim,
eu ainda pretendo encontrar as brechas para as pessoas poderem seguir a vida, né? Quando a pessoa assume esse compromisso diante da sociedade, vamos falar, eu tenho um caso realmente de 34 anos que viveram nessa circunstância, já tem filhos casados, netos, né? E agora o marido adulterou, vamos dizer assim, ele, depois de muitos anos, se apaixonou por outra pessoa, saiu de casa e casou legalmente com essa pessoa. Como é que a gente explica isso? A mulher dele, no seu entendimento, seria essa, que ele, depois de haver abandonado a formação da família 34 anos depois, se casou com ela, legal, que foi amante, legalmente no cartório, e agora sim, ali, a vida dele foi consertada diante de Deus? Na verdade, ele abandonou uma família que ele não tinha casamento, né? Se ele tivesse morrido, juridicamente, a família teria que explicar, tipo assim, fazer juntada de documento para provar que eles eram casados, que eles moravam junto, que eles não eram casados, mas que moravam juntos, tal, tal, tal. Ela teria parte em pensão, ou se ele tivesse E herança, aí os é que filhos entra a minha também. pergunta, porque a Então, partir de 2 anos na nossa lei, e eu falo porque o meu antigo pastor ele era tabelião, e eu fiz muito essa pergunta para ele. A partir de 2 anos, a pessoa dentro das leis, ela já tem os mesmos direitos. ter direito na terra não quer dizer que você tem direito no céu. Ter direito na terra é uma coisa, no céu é outra. Entende? Então, assim, a sua pergunta primeiro foi a seguinte: ele não era casado com essa mulher que ele viveu 30 anos, mas ele é casado agora com essa? Legalmente, sim. Mas ele tem ligação de alma com as duas. Mas a mulher dele é essa que ele casou agora. É essa que ele legalizou a certidão agora. Entendi. Ok. Isso é um tema muito complexo, pastor. Eu passo o dia todo nessa batalha porque é muito difícil da gente... Quando tem esses casos, pastor, assim, eu falo, gente, ora pela vida de vocês, que Deus vai consertar a bagunça que vocês fizeram. E sempre falo, se vocês orando e Deus trouxer esse homem de volta, vocês vão lá e casa legalmente para fechar tudo que é aí de porta que esteja aberta na vida de vocês. Mas eu acho muito difícil depois da pessoa ter morado, né, com outro, se fosse eu, né, pastor? Eu não voltaria a me relacionar, eu prefiro, a Bíblia diz lá em Salmos 95, se eu não me engano, que o tempo de vida do homem na terra são 70 anos, né, podendo chegar até 80 já seria enfado de vida, mas existe algo que é ainda maior que a vida eterna, e eu tenho muito medo dessa parte da vida eterna, porque se a aflição aqui é puxada, eu não imagino que é a gente quebrando princípios, não tendo a salvação. Eu sempre falo, se você morou com alguém antes, ora pela sua vida, para Deus restaurar a sua vida e que seja feita a vontade dele, mas eu acho muito difícil, é um tema que realmente assim, é muito complicado, porque quando a gente vai no princípio da aliança, até quando Jesus fala em Mateus 19, né, ele fala no princípio, então foi assim que ele estava dando lá, o princípio que ele está falando de Gênesis, né? E lá, Gênesis, qual é o princípio que Deus estabelece da família? Que o homem deixará pai e mãe, se unirá Unir-se à com sua a esposa. mulher, né? E os dois formarão uma só carne. Isso aí. É muito difícil você aconselhar pessoas que já passaram por 1 e 2 relacionamentos sérios, aonde formaram esse princípio aí, né? Que se uniu a outra Mas, na pessoa. verdade, Sheila, eu acho que é muito difícil quando a pessoa ela não é convertida, quando ela não tem a Bíblia como um padrão de regra e fé. Uhum. Quando a pessoa ela tem a Bíblia como um padrão de regra, é fácil. Porque assim, eu não posso discutir com uma pessoa que não acredita na mesma coisa que eu. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega e fala bem assim: eu não acredito no que você fala. Tá bom, eu já encerro o assunto, porque eu não vou ficar discutindo uma coisa que, para mim, é uma coisa que é séria e tem muito valor. Por exemplo, a Ângela colocou assim Ângela Rodrigues, ela colocou no YouTube. Casamento, para mim, é espiritual antes de ser terreno. Casamento é espiritual antes de ser terreno, verdade. Entende? Uhum. Mas o casamento só acontece no céu depois que ele é legalizado na terra. Então, assim, é uma junção, entende? Ela está correta. Não tem como a pessoa pensar que o casamento ele é do céu se ela não organizar na terra. Quando Deus falou que o homem deixará pai e mãe unir-se à sua esposa, ele falou assim: vocês vão deixar o pai e a mãe,
Vocês não vão ser mais filho de pai e mãe, vocês vão ter parentes. Agora, a tua família é a tua esposa. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Cumprir o que a Bíblia diz. Não tem o cartório, não tem que casar. Me fala a seguinte coisa: as pessoas fazem união estável, certo? União estável é casamento? Não, não muda estado civil na Terra, né? Mas Não o senhor muda. sabia que o senhor sabia que nós que tem muitos países que não existe uma legalização do casamento, que é a bênção ainda dos pais? Então, mas se não existe, é diferente. Se não Entendi, existe uma legalidade na terra e os pais é quem abençoam, é a legalidade. Mas se existe, tem que cumprir o que existe. cumprir Então, o por que existe. exemplo, a pessoa ela faz a união estável, ela acha que ela é casada. A união estável ela pode ser convertida em matrimônio, mas ela não é um matrimônio. Então a pessoa fala assim: eu tenho uma união estável, mas não é casamento. Ela tem uma união estável, entende? Agora, se ela quiser, ela pode fazer o quê? Entrar no cartório, no tabelião, como você falou que tem um amigo, e chegar lá e falar assim: eu quero transformar essa união estável em casamento. Aí ela é casada, mas antes não. Aqui no Brasil, essa lei, por exemplo, meu marido ele é estrangeiro e no país dele, o que une em casamento, por exemplo, é a igreja. Você não casa na igreja, você não muda o nome para casado. Aí, com o documento da igreja, você leva, né? Tanto que quando a gente foi morar para lá, a nossa legalização foi aqui no Brasil. Quando foi morar para lá, eu entrei com visto de, não é cidadã, acho que é cidadã, mas pela filiação, porque era muito mais rápido. E aí, como ele está católico, então aí também não queria casar na igreja católica, e aí eu entrei e fui cidadã por filiação, né, pela nossa filha. E lá mudou o estado civil porque a embaixada emitiu um documento, e através desse documento é que foi reconhecido lá, e eu tive direito a convênio médico, uma série de outras coisas, né? Por formação de família. Lá a lei é assim. O religioso une para formação de família. É Então, mas diferente. tem que haver um ato religioso para poder ter essa ligação. Se não tem, não tem família. Você entende como que tem um contrato? O casamento é um contrato. Ele não é um algo assim que a pessoa olha e fala: vou casar. Não, é um contrato de ambas as partes. Eles vão, decidem. Você viu, passou na televisão esses dias, o casamento ele é um ato solene. A mulher foi casar, na frente do juiz ela fez uma brincadeira: a senhora aceita o fulano de tal como seu esposo? Não, tá bom então, o casamento está cancelado. Não, estou brincando, não, aqui não tem brincadeira, aqui é sério. Não casou ela, cancelou o casamento. Tiveram que remarcar para mais 30 dias, entende? Então, Uau. assim, casamento não é brincadeira, casamento é sério, é um contrato onde a pessoa declara no mundo espiritual. A pastora Tânia, inclusive, ela dá um testemunho, ela fala assim: eu casei com Otto porque há 58 anos atrás eu disse sim. Eu olhei para ele e falei: sim, eu quero me casar com você. Eu, há 13 anos atrás, disse sim para minha esposa. Então, assim, quando ela veio me pedir em casamento, que ela estava apaixonada, doida por mim, quando me viu, não aguentou, falou assim: eu preciso casar com esse pastor, entendeu? Ela falou assim: você casa comigo? Eu falei: sim, caso com você. E aí ela ficou feliz, e eu fiquei feliz, entende? Mas houve o quê? Uma pronúncia, houve um contrato, houve uma vontade. Então, a pessoa, ela olhar e achar, Mas por isso que o exemplo, senhor que está não, dizendo foi lá no cartório, que vocês falaram sim, é isso que... no cartório e na igreja, não é? Porque assim, o cartório lá na onde você estava, qual que era a lei? A lei era o casamento dentro da igreja. O Uhum. sacerdote tinha que falar. Então existe uma lei, não existe um documento, mas tem uma lei e a lei é o sacerdócio. É a igreja quem faz isso. Entendi. Para mim ainda continua sendo um assunto muito polêmico, sabe por quê? Não, Porque, por exemplo, pastor, se Deus não considera, então, no caso dessa mulher de 34 anos, por que então que essas famílias que viveram debaixo desse tipo de situação estão tendo o seu cônjuge de volta e estão fazendo tudo direitinho depois, estão casando, tudo? Por que que Deus, então, permitiria a pessoa voltar com aquela pessoa que ele não... olha, na verdade, assim, eu acho que é uma questão, não apenas uma questão de querer, é uma questão de sentimento. Eu tive na igreja, por exemplo, uma pessoa na nossa igreja, uma pessoa que ficou casada, acho que 14, 15 anos, e o rapaz era um rapaz promíscuo, largou da mulher, como toda a história que você atende. Depois de 2 anos, esse cara converteu e começou a buscar o Senhor. Ele participou do discipulado, entregou a vida para Jesus, se batizou e ele reconquistou a família dele.
Então, é assim, eu acredito que não é apenas a questão. Lógico que é assim, a vontade de Deus é que volte. Eu vou te dar um exemplo da pastora Tânia. Ela conta no testemunho dela que quando o pai dela largou a mãe dela, ela ficou muitos anos, eu não me lembro agora, mas muitos anos sem falar com ele. Então, assim, a Simone, que é a filha mais velha dela, um dia chegou para ela e falou assim: mãe, quem é o meu vô? E ela foi atrás do vô, do pai. Quando ela vai conversar com eles, ela falou assim que depois de muito, muito tempo, a mulher que ele vivia, me parece que ela morre e ele volta com a mãe dela. Então, assim, eles terminaram a vida juntos. Pode acontecer? Pode acontecer. Entende? Por quê? Já É tem muito família, comum, tem pastor. filho. Então, tem família, tem filho, entende? Se for para viver sozinho, é melhor viver sozinho e viver com a mulher que já tem costume. Voltar para a mulher, entende? Então, não é só uma questão de que falar assim, mas é porque... Mas se você for para juridicamente dizer, a mulher é aquela que ele casou. Na lei, sim, com certeza, né? Na lei dos homens, principalmente, né? E Não na tô de Deus vendo também. a de Deus também, né? Porque fora Tenho do muito casamento é medo disso. fornicação. Se a pessoa E não os tiver casado, filhos? pensa a seguinte coisa, vamos falar sobre bastardia, bem rápido, Eu ia falar para exatamente você. isso, para o senhor explicar um pouco sobre a respeito da bastardia, consequência Vamos direta nos falar, filhos. vamos falar sobre bastardia. Todo mundo pensa que é o seguinte, que bastardia é o filho da amante. Todo mundo. Você vai falar assim para uma pessoa assim, o que é um filho bastardo? Filho bastardo é quando o cara está casado e ele pula cerca, ele tem um filho com outra mulher, aquele filho é bastardo. E não é só Não, isso. fora da aliança Filho do casamento bastardo também é é. todo filho gerado fora da aliança do casamento. E quando que não se dá a aliança do casamento? Quando que esse filho é gerado fora da aliança do casamento? Me responde aí. Para mim, pastor, né, dentro daquilo que eu tenho estudado, e eu estudei com pastores de verdade, assim, que trabalha com isso, né? Até o Luciano Subirá, Sim, graças a Deus, depois de muito tempo, resolveu falar abertamente, e a gente acredita que a aliança é feita quando o homem, né, como Malaquias diz, a mulher da sua mocidade, então quando deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, né, e os dois formam ali uma só carne, abandonando, assumindo como esposa. Foi certo. muito difícil para mim também aceitar isso, né? E aí, até o dia que eu fiz o curso lá com o Subirá, que ele começou a explicar, aquilo fez uma confusão imensa na minha cabeça, até cheguei a perguntar muito sobre isso, que sim, é necessário se casar no cartório, mas aquilo que o próprio Subirá explica é o seguinte, que seria muito, como é que é a palavra que ele usa? Muito inocente da nossa parte acreditar que um juiz, uma autoridade tem poder na Terra para unir, como também de separar, sendo que é algo espiritual. Aí ele Sim, cita, inclusive, questões, por exemplo, assim, que o meu canal, o Pastor, vive bloqueado por causa que eu vivo citando essas coisas, né? Por exemplo, Roberto Justo. Roberto Justo casou 6 vezes, aí quando a gente vai pensar nisso, então quer dizer, ele foi unido 6 vezes espiritualmente, então as 6 são esposa seis dele? vezes. Aham. Ele tem 6 ligação de alma. O Fábio Júnior tem mais do que ele. O Fábio Júnior tem, A acho que casou Gretchen 10. tem Ele tem 10. 18. A Gretchen tem 18, Se, pastor. se ela casou 18 vezes no cartório, ela tem 18 ligações de almas que não se desliga nunca. Mas isso é com Deus ou com as trevas? Porque eu já tenho essa questão. Ou seja, Deus faria aliança com todo mundo só porque se casou num cartório e na igreja? Deus não fez aliança com ninguém. Quem fez aliança foi o homem e a mulher. Deus ele veio fazer qual aliança? Quem escolheu a aliança? Deus escolheu 18 maridos para ela? Não, de jeito nenhum. Quem escolheu 18 maridos? Mas então qual é a aliança de Gênesis da vida deles? A aliança do casamento. Ela não casou? Ela não se tornou uma só carne com aquele homem? O casamento não é iniquidade. Iniquidade é pecado. Casamento é bênção. É uma coisa que a pessoa faz por vontade. Aquilo que é iniquidade é pecado. A pessoa não tem um contrato, ela não tem uma aliança, não é? Ela não casou legalmente, ela está no estado de fornicação. É que as pessoas não podem voltar. É assim, eu entendo o que você está falando, o que você está pensando, o que os outros pastores pensam. Eu sempre digo a seguinte coisa: morre no estado que você está de fornicação, morando junto com alguém sem casar, e vê para onde você vai. Eu não, assim, eu tenho que É pensar no que a uma Bíblia fala. preocupação, com certeza. Tanto que eu falo para Mas eles, por que né? que gera?
por que geraria uma preocupação se não é uma coisa tipo assim, que talvez esteja aberta? Não devia gerar preocupação, entende? É assim, Mas tudo assim, aquilo... pastor, eu inclusive, quando eu fui no Silk, né, quando fui fazer lá o desligamento, eu falei com a minha... e na pergunta lá, tem certeza da salvação? Eu coloquei, eu preenchi os dois, sim e não. Aí a pastora falou assim, qual é a sua preocupação com isso? Eu falei, pastor, eu tenho medo de, assim como ver pessoas que se arrependem no último minuto, eu no último minuto estar pecando. Porque é muito relativo, pastor, porque, assim, por exemplo, a gente pode realmente... Será que nunca a gente para pensar nisso? Que eu posso viver uma vida reta e ali eu estar com uma brecha aberta que não vai me levar à salvação? Então, quando eu falo para as pessoas, vocês estão vivendo dessa maneira, vão lá e se casam, fecha todas as brechas mesmo na vida de vocês. Sim. Então, eu não posso falar, eu sei assim, eu tenho que pensar no que a Bíblia me fala. A Bíblia fala que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, avarentos, fornicários, os mentirosos. Então, assim, eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia está falando. Eu não posso acreditar naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que um pastor, naquilo que um outro pastor está falando. Ah, o outro pastor que é o Luciano falou isso. Então, tipo assim, ele falou, amém. As ovelhas dele sigam isso. Eu As tenho da medo minha... de verdade. Então, eu pelo medo, assim, eu sempre penso a seguinte coisa, que para poder errar, eu prefiro errar estando Em no excesso. certo, no que eu aprendi, do que errar Por pelo isso que que não eu é sempre certo. falo para elas, assim, para elas, né? Se vocês estão lutando por um homem, se vocês não tiverem um casamento civil na lei dos homens, só aceita de volta se ele estiver disposto a assinar o documento do casamento civil. Por quê? Porque é melhor você pecar por excesso de zelo, de fazer o que a gente precisa, porque a gente está debaixo da lei dos homens também, né? Uhum. Do que você achar que só porque foi o primeiro de vocês cumprindo ali o princípio e deixará o homem pai e mãe, e depois chegar lá, na hora de entrar, Deus fala, não, mas você não casou no civil. E aí? Você estava fornicando, você estava, né? Posso falar uma coisa? É assim, ó, Pode. eu prefiro chegar à lei do adultério, a lei do casamento, para mim, elas são uma doutrina muito, muito rigorosa, muito É rigorosa. rigorosa De tudo mesmo. que existe dentro do padrão de santidade, para mim, ela é muito rigorosa. Então, Rigorosa assim, a demais. menina, teve uma pessoa aqui que falou assim, Isaac entrou na tenda e possuiu Rebeca e eles não eram casados. Não tinha naquele tempo o contrato, como você disse, o papel, né? Mas quando Eliezer vai buscar ela lá, ele dá ouro, ele paga os dotes para a mulher, para os pais, para os irmãos. Então, assim, ele oferece dinheiro para eles. Então, assim, ele tem um contrato com aquela pessoa, entende? E ele traz aquela pessoa dentro do padrão de casamento daquela época. Então, assim, um dia eu encontrei um rapaz e ele estava desviado, né? Vamos falar de desviado. Tem muito desviado que eles acham que tem promessa de Deus na vida dele, quem tem promessa não morre, e eles vivem pecando e tal. Um dia eu encontrei um cara que estava afastado da presença do Senhor. E eu falei assim para ele assim, meu irmão, como é que você está? Melhor do que quando eu estava na igreja. Oh, Eu, misericórdia. eu fiquei pensando, eu falei assim, melhor do que quando estava na igreja? É que eu estava na igreja, eu não tinha carro, não tinha emprego, agora eu estou fora da igreja, Abusar tenho carro, também, tenho né? emprego. Aí eu falei assim, irmão, pensa na seguinte coisa: o que você está colhendo no mundo hoje, longe de Jesus, foi o que você plantou dentro da igreja, no reino. Você plantou no reino e tanto faz aonde você está. Se você está na igreja, se você está desviado, você vai colher, porque é o que você falou no começo, é a lei da semeadura. Então a pessoa planta, a pessoa colhe. E ele falou assim: mas eu estou melhor assim do que quando eu estava na igreja. Eu falei assim: eu posso te falar uma coisa, o quê? Morre, que aí você vai descobrir se você está melhor do que quando você estava na igreja. Então, assim, tem muita coisa dentro do processo, Sheila, que as pessoas elas vão olhar e cada um vai ter a sua argumentação, cada um vai ter a sua forma de pensar. E eu não quero aqui, de forma alguma, ser impositivo, dizer que eu sou o dono da verdade, que o meu Não, eu processo também de não, pastor. libertação, Eu que tenho aquilo muito que eu temor. aprendo, que aquilo que a gente aprende é a verdade, mas assim, eu defendo aquilo que eu aprendo no Silk e aquilo que eu tenho ensinado já antes do Silk como a verdade bíblica que eu tenho no meu coração. E eu vou morrer acreditando nisso. Agora, se existem pastores que eles entendem que não tem necessidade de casar para ser marido e mulher, Não, não, amém, ué. ele não falou
tá? Em momento algum do curso, tanto que ele não falava isso abertamente. Tem um vídeo dele lá agora, de pouco tempo, de um podcast, que ele explica, inclusive explica dentro da lei, né? Ele sempre falou que a aliança espiritual, assim como o adultério também forma uma aliança, né? Existe um princípio. Porém, que para ser casamento, que são duas coisas diferentes, aliança e casamento. Casamento na lei dos homens, aliança espiritual. Você precisa cumprir os dois requisitos, né? Ele falou, uma coisa está ligada à outra com toda certeza. Aí ele fala, quem não é casado, aqui trata de casar, né? Ele não incentiva isso, né? Porque, pastor, realmente é muito difícil para nós eu pegar um caso, por exemplo, dessa moça de 34 anos que viveu nessa situação e falar, olha, ele não é sua família, ele não é. Eu não disse que ele não é família. Ele é família, entende? Família é diferente. Você está falando de aliança. Aliança é uma coisa, família é outra. Dizer para ela que, por exemplo, não é o marido dela, que Deus não tem compromisso com ela, eu não consigo fazer isso. Não, eu não disse também que Deus não tem compromisso com ela. Entendi, porque eu acredito sim, que Deus pode restaurar, mas ela sim tem que cumprir os princípios. A restauração está ligada ao quê? Você vai lá e se casa legalmente, você aceita ele de volta se casando. Se ele não tem esse compromisso com você, eu não entraria nisso. Eu sempre falo isso para elas. Por quê? Porque eu entendo que a gente está sujeito à lei dos homens, né? Por isso que eu estou tentando explicar para o Senhor que a minha visão que eu tenho aprendido é que a aliança é algo espiritual e casamento é algo da lei dos homens, mas que estão alicerçados. A gente precisa estar debaixo dessa graça. Então, por exemplo, para essa mulher de 34 anos que é minha mentorada, eu digo para ela, se Deus está te chamando para lutar pela sua família, luta, mas tenha claro na sua cabeça que a restauração vai vir quando você restaurar os muros realmente, e a restauração do muro ela tem que ser completa, inclusive o casamento civil, dentro da legalidade do homem, né? Dentro das leis humanas, para mudar realmente seu estado civil. E isso, para mim, é o que realmente o Senhor tem compromisso, porque é difícil, pastor. Por isso que eu falo, para mim, assim, eu estou colocada todos os dias à prova nessas questões. Eu, na verdade, não tenho nenhum problema com isso, porque, assim, é uma questão de posicionamento claro. Eu entendo o que você está falando, assim, a pessoa é família, lógico que é família, ela tem filhos com a outra, eu não estou dizendo que não é família, eu estou falando de aliança, nós estamos falando de libertação. Nós não estamos tratando aqui do que é família, do que não é família. Você está falando se tem ligação de alma com quem que é o marido. O marido é aquele que casou, entende? Daí, o marido tem uma não pergunta é aquele... assim que diz assim, e quando a pessoa casou 3 vezes, e com todas tem aliança? Lógico, tem aliança com 3. Mas essa aliança é bênção de Deus? Debaixo da... Então, na verdade, assim, ela tem aliança espiritual, entende? Deus não mandou separar nenhuma vez, Deus mandou o homem casar e ficar casado. O homem casa por conta da dureza do vosso coração, diz a palavra em Mateus 19. Então, assim, Deus não pode ser contrário àquilo que a pessoa quer. Quando ela chegar no céu, ela vai descobrir se ela podia casar 3 vezes ou não, se ela está em adultério ou não, porque aí assim... aqui, pastor, eu entro com o versículo que diz lá em primeiro, vou usar um versículo separadamente, mas eu sempre indico ler todo o capítulo, né? Mas vou usar separadamente para não ir lá ler tudo. Lá em 1 Coríntios 7:39, diz assim, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Morrendo o marido, ela está livre para se casar, mas que seja no Senhor. Então, o que nós aqui entendemos? Que quando a pessoa se casa, o casamento é único e indissolúvel, que só realmente a morte é que é capaz de romper esse ligamento que foi feito, né? E que, por exemplo, é permitido na nossa lei o homem ter várias mulheres? Não. Não é? Então, pela dureza do coração, ele... eu, por exemplo, fiquei velha, meu marido vai e se envolve com uma mais novinha, né? Então, agora, porque eu estou velha, Deus rompeu a aliança comigo e agora está abençoando ele com a mais novinha, por exemplo? Porque ele casou. Então, na verdade, nós não estamos falando de bênção de Deus. Eu em nenhum momento falei de bênção de Deus. Nós estamos falando... Agora eu estou entendendo, porque nós estamos falando... a gente estava entendendo que o senhor estava falando que Deus abençoava, sim, pastor. Nós estamos falando sobre aliança de casamento. Eu não estou falando sobre a bênção. Entendi. Eu estou falando assim, tanto que é a seguinte coisa. Se uma pessoa que casou uma vez vier na minha igreja para eu
casar ela na igreja de novo, e ela já foi crente, casou, eu não caso, entende? Não vou casar. Agora, Então, assim, agora eu comecei a entender. ela pode casar no cartório? Lógico que ela pode. Ela vai ter uma Uhum. aliança de alma com essa pessoa? Vai Lógico ter que vai. também. Se ela for para um processo de libertação e essa pessoa chegar e falar assim, ó, eu fui casada 18 vezes e eu tive 45 relações sexuais, quantas relações sexuais vai desligar? Menos 18. 45. 18, não, 45 não, 18 casamentos que ela teve, que foram legitimados, que ela procurou o casamento, que foram legalizados, ela vai continuar com a ligação de alma com essas 18 pessoas. Agora, as outras não. As outras você desliga, mas as 18 não. Mas em nenhum momento eu disse que Deus está abençoando isso, entende? A pessoa casa 3, 4, 5 vezes, Deus está abençoando todas. Em nenhum momento eu disse isso. Entendi. Agora esclareceu, porque tanto eu quanto as pessoas aqui no chat, a gente estava pensando que Deus estava de acordo, então, com esses diversos casamentos, que estava tudo bem. A Lilian disse assim, ó, então se o homem casar 10 vezes com amantes que arrumar, vai ter aliança com todas essas amantes. Se ele casar com as amantes, ele vai ter aliança com as amantes. Agora, ter aliança espiritual não quer dizer, eu estou falando de conexão de alma. Em nenhum momento eu disse que Deus tem aprovação nesse negócio, em nenhum momento. Tanto que Mateus, capítulo 19, fala bem assim, que Deus, por conta da dureza do coração, o Senhor permitiu que houvesse a separação. Moisés permitiu, não foi nem o Senhor, né? Moisés, por conta da dureza... Moisés, por conta da dureza Moisés do vosso coração. Moisés fazia papel de juiz, né? Por isso que ele podia, é isso aí. Né, gerar. Não que ele era... Versículo 7 de Mateus 19 diz assim, replicaram, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar a mulher? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim no princípio. Então, qual que é o princípio de Deus? De Deus fazer com que a pessoa se case e fique com aquela mulher. Mas se a pessoa não quer viver com ela, a outra pessoa não quer mais, não quer viver o casamento, e a pessoa então, Deus está errado. Não, Deus não está errado, é escolha de cada um. Aí está perguntando aqui, pastor, que eu acho que a gente depois já podia finalizar, principalmente pela hora. Diz assim, ó, e quem então é a verdadeira esposa? Não ficou muito claro. A verdadeira esposa que quer dizer diante de Deus, né? Porque aí já vem uma pergunta seguinte, que diz assim, qual dessas alianças então é abençoada por Deus? Olha, eu não vou falar para mim, a aliança abençoada é a primeira, mas assim, ligação de alma, nós estamos falando de processo de libertação, não estou falando de bênção. Para mim, eu estou falando de processo de libertação, de pessoas que vão para um seminário e elas vão procurar o que acontece. Ela teve 18 ligação de alma, 18 casamentos, não desliga nenhuma daquelas 18. Deus abençoou quem? Para mim, o primeiro casamento. Não teve adultério, não teve divórcio, a pessoa largou porque quis, casou com outra, ela vai ver no céu se o casamento valeu, se valia alguma coisa. Ela vai viver se valia, né? Não que a gente está falando se valia, né? O Flávio Mendonça está falando assim, ó, tô lascado de aliança de alma. Vai pro Silk, meu irmão. Vai lá que desliga a tua vida inteira. Você vai ser abençoado. Mas ele não quer não, pastor. Ele não quer ir não, ele quer continuar, porque ele fez vários comentários aí dizendo que então o mundo do céu só entra quem pagar. Então acho que ele não... Não, pagar não, que ninguém falou dinheiro. Exatamente. O que estão pagando no Silk, gente, é estadia, alimentação, o tempo das pessoas que estão dedicando ali para vocês. Hoje, eu e o pastor Fabiano, a gente está trazendo aqui uma bênção para vocês, né? Então, a gente está fazendo a obra do Senhor e a gente não está cobrando nada, mas a gente amanhã tem que levantar cedo para pagar as contas, né? É isso aí. Não está falando de dinheiro para salvação, não tem nada a ver com isso, né? Para salvação, não. Para salvação, não. Tem que ter dinheiro. R$2.000 tem, irmão. Pensa a seguinte coisa, Flávio, você vai para um hotel... Dinheiro? Será que esse Flávio ele já fez alguma viagem, ele já foi para algum hotel não, e ele ficou de graça no hotel? Pastor. Acho que não. Não tem como, irmão. Isso aí que você está falando é besteira, entendeu? Tipo assim, um seminário onde você tem um lugar onde você tem que comer, beber, tomar banho, você quer ir de graça? Não dá. Na tua casa você paga água e luz para tomar banho? Exatamente. É assim, né? A gente entende, Flávio, que você está desempregado. E eu vou falar uma coisa para você. Muita gente vai desempregada. Eu, quando fui também desempregada, sabe? Aprende a dobrar seus joelhos no chão, aprende a gerar também uma renda
Vamos parar com isso, gente. Vamos Sim. aprender a respeitar. A gente aqui não é um povo dividido. Lá nas trevas, quando eu vou atender mentorado, eu falo, quanto é que você pagou para fazer essa macumba? Eu antigamente achava que custava 300 Olha, ó, conto uma a macumba. pastora, a pastora aqui já está falando aqui para o Flávio aqui que se ele quiser, eu faço o processo dele online de graça, você não vai Olha pagar aí, nada. Ó. olha Na aí. verdade, ainda vai pagar, porque você vai ter que pagar a internet para poder falar comigo pela internet. Vai ter que pagar de todo jeito. Só Exatamente, não vai pagar para mim, mas vai exatamente. pagar. Ei, pastora Cristiane, a senhora se comprometeu, hein? Gente, ó, meu celular vai ficar bloqueado amanhã, viu? Vocês ligam para a pastora Cristiane, tá? Ela que está prometendo aí. Olha, gente, os Mas Silk amém. podem entrar na página da pastora Tânia Tereza, tem muita pergunta aí, ó, Isso aí. Silk, né? Lá tem lá, coloca Silk Tânia Tereza no Google, que vocês vão ver lá, né? Que vai entrar na página delas, lá vocês vão ver a cidade, os dias, as inscrições, os valores, Isso parcelam, aí. não tem dinheiro, vai na fé, porque quando vocês começam a destravar a vida de vocês, até a vida financeira começa a prosperar. Eu tive gente que foi num dia, no dia seguinte já estava trabalhando, por exemplo, Flávio, você reclamou tanto, falou tanto mal da gente aí, agora você foi abençoado, né? Porque assim é o povo convertido, a gente ama até aqueles que tacam a pedra, irmão. Ah, Né? mas faz, eu vou colocar o Flávio em contato com o senhor, pastor, que eu quero ver a Tá libertação bom. desse homem, eu quero ver ele virando agora o maior defensor aqui de libertação. Né? Na verdade, se ele for uma pessoa que já aceitou Jesus, ele estiver firme numa igreja e ele entender, a gente tem uma tarefa, né, que a gente passa para a pessoa antes, ele cumprindo a tarefa, o processo dele é fácil demais. Como fazer esse seminário? Entra na página da pastora Tânia Tereza, pastorataniatereza.com, e aí você vai conseguir lá ver todos os dias aonde que tem os seminários, aonde eles vão acontecer, não é? Pastora Tereza, pastorataniatereza.com. Aí tem a barra aí, se você entrar no celular, do lado esquerdo é a terceira aba, seminários, se você entrar no computador, vai estar escrito seminários. Você entra lá, vai ter aí Joinville, São Paulo, Brasília, Brasília, Europa, pode Europa, até para a Europa. Agora, Europa. imagina fazer um seminário na Europa e levar todo mundo de graça. Tem como? Não tem como, Não não. dá. O pessoal da Europa, porque eu tenho muita gente lá em Portugal, onde vai ser o seminário. Tomara que a pastora leve eu para a Europa de O graça. pessoal da Europa, pastor, tá tendo maior dificuldade, porque tem que pagar agora. Se não pagar agora, as inscrições vão fechar. Então tá todo mundo lá correndo, orando, buscando Pois é, a maneira de ir, gente. Pastor, é isso aí. o seu livro vai estar disponível onde para a gente adquirir? Porque eu quero um livro do Meu senhor. livro, olha só, meu livro vai estar disponível na igreja dia 20 de abril agora, quinta-feira que vem. Nós Uhum. vamos estar fazendo o lançamento dele. Você que está aí, ó, renunciei à minha herança, e daí, prefaciado pela pastora Tânia Tereza, né, ó, você pode estar comprando, vai ouvir aí parte daquilo que eu falei com vocês, daquilo que eu ensinei, tem algumas outras coisas mais, tem muito versículo bíblico, tem muita coisa legal aqui. Então, você pode comprar. Além de ser abençoado, de investir na vida de alguém, você também vai estar abençoando meu ministério, a minha vida. Com certeza. O senhor envia pelo correio, pastor? Enviamos pelo correio. Eu só preciso ver a questão de envio, como é que funciona, porque ainda não sei. Como é o primeiro livro, a gente ainda não sabe muito bem como funciona, desculpa. Imagina. Mas quem tiver interesse, Espera só um pode pouquinho, pastor. colocar. Pastora Cristiane, não precisa expor os números de telefone aqui. O Flávio pode entrar lá no meu Instagram, do Restaura-me 1, enviar o contato dele para mim e eu envio para vocês. Aí vocês entram em contato, tá? Porque colocar o contato de vocês aqui acaba virando muita bagunça, tá? Então, Flávio, entra lá, manda o seu WhatsApp e eu faço chegar até eles e aí vocês entram em contato aí para poder marcar esse encontro de vocês. Pastor, desculpa, porque eles iam trocar telefone aqui pelo chat, tanto a sua esposa Ah, quanto tá. ele, tá? Uhum. Pode continuar. Então, Não, de boa. o senhor não sabe como Então, enviar assim, ainda? quem quiser. Não, eu sei que a gente vai no correio lá, tem uma forma que a pastora Tânia despacha os livros dela lá, e eu vou fazer da mesma forma. Então, assim, as pessoas que quiserem podem entrar em contato com a gente. Gente, segue a gente no Instagram aí, dá uma moral pra Pastor, gente. coloca aí que eu vou colocar aqui no chat. Pastor Fabiano Gregório. Segue a pastora Cris também aí. Cris com 2 S, Cris Gregório, segue ela.
segue eu aí, ajuda a gente aí Luiz a poder Gregório. divulgar. Isso, a gente poder divulgar Cris com 2S, a gente poder divulgar aí esse trabalho aqui da gente, não é? Falar de libertação. Eu creio que vai ser maravilhoso, maravilhoso. Nós Ângela, precisamos Deus aprender a abençoe a nos sua vida. apoiar, nós precisamos aprender a nos apoiar, pastor. Isso aqui não é um reino É, dividido, a gente não pode ser sim, dividido, né? Nós temos que ser um reino sim, unido, né? A Bíblia mesmo diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? é Então a gente isso aí. precisa aprender a ser prudente, gente. Olha só, para aqueles que assistiram o testemunho do pastor aqui, vocês viram o processo de libertação que Deus fez através da intercessão da mãe, da tia dele. O livro dele é justamente para isso, para vocês que estão sem direção, pegue aí um livro como esse e presenteia, por exemplo, uma pessoa que vocês viram, né, o testemunho do pastor. O Espírito Santo vai convencer essa pessoa de ler e vocês vão ver que a pessoa vai ser liberta. Vocês não imaginam o quanto o Espírito Santo trabalha através dos livros, assim como o diabo trabalha através de livros espíritas. A gente precisa aprender também a trabalhar, usar esses materiais para a libertação. Eu já li muitos livros, né? Quem me conhece sabe que eu já li muitos livros. E os meus livros, quando eu vejo a pessoa passando por uma circunstância, eu venho, pego o meu livro aqui e falo assim, fulano, olha só, você me falou que você está passando por isso, esse livro aqui falou muito comigo nessa área que você está passando, e a pessoa aqui ensinou como que ela venceu isso daí que está passando. E não estou falando de gente crente, não, estou falando de pessoas que estão realmente precisando de um grande testemunho para ser liberto. O testemunho, por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês ouviram um testemunho de que Deus fez na vida de vocês. Então, quando vocês tomam a decisão de abençoar, vocês lembram da irmã Marli, que eu fiz o podcast com ela? O que a pessoa fez? O que a professora dela fez? A professora dela plantou na vida dela um silk, pegou ela e levou ela, pagando para ela. Chegou lá, ela foi liberta. Vocês não sabem o preço que isso tem no mundo espiritual. A gente está falando de um livro. Estou fazendo isso para o pastor, sabe por quê? Porque eu respeito, eu sei o poder desse livro que ele está trazendo nas mãos, porque é o testemunho onde ele explica o processo dele. Quando uma Amém. pessoa que passou pela separação dos pais, pela toda a promiscuidade que ele presenciou do pai, quando a pessoa passou pelo crime, pelas drogas, quando a pessoa passou pela promiscuidade, quando ela começar a ler e ela falar assim, tem jeito para mim, tem jeito para mim, ela vai se ver naquilo. O Espírito Santo, vocês não precisam convencer, vocês só precisam ser instrumento. Por que vocês chegaram para lutar pela família de vocês através da minha vida? Porque eu fui instrumento na mão do Senhor. O que eu fiz? Ligo a câmera e começo a falar para vocês de um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Então, pegam isso e planta na vida de alguém. Sheila, eu não gosto de ler. Eu, antigamente, não gostava de ler. Mas Deus vai fazer, vai convencer através do Espírito Santo. Então, olhem aí hoje quem vocês podem abençoar, aprendam a plantar no mundo espiritual, gente. Isso é plantação, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que eu faço para Deus, Ele me recompensa muito mais depois. E falo para vocês isso porque eu vivo isso. Eu mesma, por exemplo, pastor, eu não vou comprar só um, porque eu conheço gente que eu preciso plantar esse livro. Estou falando muito sério, tá? Amém. Eu Glória a preciso Deus. plantar na vida das pessoas isso. Então, o que eu faço? Eu estou ensinando para vocês as estratégias que eu aprendi. Pego o livro, falo, olha, eu li esse livro, vou ler realmente e vou falar. Eu vi que aqui, pelo que você está passando, esse homem também passou. E ele ensinou um caminho de como sair disso. Vou falar de Deus? Não, eu vou deixar que o Espírito Santo o convença de abrir e ler aquele livro, e através disso, o próprio Espírito Santo vai convencer. Por quê? Porque o testemunho vai dar ligamento e a pessoa ali vai se entregar, porque ela vai querer viver também esse processo de libertação. Gente, ele está falando de uma vida de luta, de tristeza, que passou por uma vida transformada. Então, vamos aprender, sabe? Vamos deixar disso, de achar que o mundo espiritual, porque até para vocês desligarem muita coisa no mundo espiritual, precisa plantar financeiramente. A gente não falou isso aqui para vocês. Mas tem maldição na vida de vocês que só podem ser encerradas, né, pastor? Quando a pessoa vai lá e faz uma oferta financeira. De remissão, sim. Não é? Chama oferta de remissão. E isso está na Bíblia, gente. É isso aí. Entende? Se não for assim, não funciona, né? Não funciona. Eu quero, viu, pastor? Eu quero
Quanto vai custar, pastor, os livros? Porque eu sei que ainda não foi lançado. R$ 45. R$ 45, mais o envio, né? É, Tá. Vamos, ele mas vai é ter... barato o envio é bem baratinho. Tem uma forma que o correio manda que ele é mais em conta, tal, porque é livre. Custa entre R$ 5 e R$ 7, se eu não me engano, dependendo do estado, né? É isso. Então, assim, gente, olha só, a libertação de alguém pode custar para vocês aí R$ 45, só para vocês terem noção, mas o preço espiritual do que vocês estão plantando é muito, realmente, é muito, muito valioso para Deus. Para quem bebe, muitas vezes isso é o preço de uma cachaça, né, pastor? Sim, na verdade, o cara gasta esse dinheiro aí muito fácil, muito fácil. Faço mesmo, faço mesmo. Então a gente precisa, como servos do Senhor, também aprender a mudar um pouco a mentalidade. Eu vou querer mesmo, tá, pastor? Alguns livros para Amém. plantar na vida de algumas pessoas, isso porque eu tenho certeza que todas serão alcançadas, não, mas Jesus ensina que a gente tem que ir atrás daquela uma, né, perdida, né? Em nome de Jesus, eu creio. E assim vai ser. Pastor, não tenho palavras para agradecer o Senhor, foi muitas horas aqui, e de todo o meu coração eu quero Obrigado. agradecer o Senhor. Por favor, quando for fazer o seminário na igreja, me avisa com antecedência, porque eu Vou avisar. quero mesmo. Você é aquela chata da primeira carteira lá, que eu faço Não, vai ser legal. perguntas. Além de tudo, quero levar as meninas também. Quando eu vou para o circo, eu levo A gente. Cris, ela traz uma palavra de paternidade maravilhosa, maravilhosa. É muito profunda. Ela ministra junto comigo nos seminários que eu vou. Olha só, gente, só para vocês terem noção, né? Tudo começa através de um processo de libertação. Conhecereis a Sim, verdade vos libertará. Não adianta a gente ficar aí sem. É o que eu falo, muita gente está lutando no escuro. O que é lutar no escuro? Você não sabe nem aonde eu vou atacar. Não tem nem noção, porque não conhece ainda o caminho, não conhece ainda a verdade que liberta, né? Que é é isso fazer aí. as brechas abertas. E é o que eles vão ensinar, tá? Então, assim, quanto é esse negócio aí? Calma, gente, calma, né? Param de estar preocupada com isso aqui, ó. Aprende a ganhar no joelho. Eu mesmo agora ali vou falar, Senhor, eu não sei quanto custa, mas eu quero estar lá, me coloca dentro desse seminário aí, a gente precisa pensar assim, gente, sabe? Amém. Aprenda a orar. A arma mais perigosa que a gente tem é a oração. Deus não diz para a gente pedir conhecimento, pedir sabedoria que Ele vai dar? Eu pedi muito. Por que vocês acham que eu aprendi bastante para poder ensinar para vocês aqui sobre o mundo espiritual? Senhor, eu quero aprender, me coloca dentro desse lugar aí, não tenho condições. Então eu ofertava coisas para vender, vendia, pagava e Deus me colocava lá dentro. Então calma, parem de pensar só nisso. O que vocês vão fazer espiritualmente é muito maior. Maior. Pastor, eu agradeço muito de verdade, tá? A gente vai promover essa live, a gente vai fazer chegar através a mais pessoas, porque a gente sabe Amém. que tudo que foi conversado aqui vai trazer libertação para a vida das pessoas, vai trazer transformação, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente sabe que a gente faz a nossa parte, o restante é com o Senhor, né? Com o Pai. Sim, glória a Deus. Exatamente. Obrigado Então, aí pela eu que oportunidade agradeço. também. Eu que Deus agradeço, de abençoe a todo o sua coração. vida, Deus abençoe a Amém. todos aí que nos assistiram, que o Senhor Amém. possa Amém. prosperá-los e fortalecê-los em nome de Jesus. Amém. Flávia, a gente não está chateada com você, não, tá? Por isso você foi Hum, abençoada. Se a Cris tivesse ficado chateada com você, ela não estaria te abençoando, não. A gente não liga para isso, é não. isso Tá? Só aí. estava te enchendo o saco aqui, tá? Porque crítica é o que mais a gente recebe. Você pode ter Não, certeza. mas de boa. Cada um tem direito a acreditar no que quer. Para encerrar, eu só vou falar uma coisa. Eu encerro a minha fala com isso. Tá? As pessoas às vezes chegam e falam assim: eu não acredito em libertação. Fala assim: tá bom, continua vivendo a vida que você está vivendo e pronto. Não é? Às vezes você tem um remédio e a pessoa não quer acreditar. Fazer o quê? Não Vive a tem vida que está problema vivendo. nenhum. É o que eu canso de falar. É, A minha vida não vai mudar nada se você quiser continuar andando por esse caminho. Não é é, isso pastor? aí. Sheila, Deus Obrigada. abençoe. Boa Muito noite. obrigada, de Boa noite a verdade. todos vocês, gente. Amém. Muito Boa obrigado aí noite. por Deus terem ficado abençoe. com a gente esse tempo todo aí. Que o Senhor possa prosperar e fortalecer vocês. Beijo no coração Amém. Em nome e de até a Jesus. próxima. Até, pastor. Muito, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém.